Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não foi o lema da vida deste santo, viveu como se fosse. São Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril de 1581, na aldeia de Pouy, nas Landes, França. Seu pai se chamava João de Paulo e sua mãe, Bertranda de Moras. Tinham uma pequena propriedade de que tiravam a substância para a família, composta de 6 filhos. Vicente, que era terceiro filho, trabalhava no campo com o pastoreio dos rebanhos. Depois de ordenado sacerdote, passou por uma escravidão em Tunis e acabou sendo vendido a um senhor que o libertou. Em seguida foi para Paris. Tornou-se capelão da rainha Margarida, aproximando-se da miséria humana, que era grande em Paris. De modo especial, trabalhou no novo Hospital da Caridade, como educador dos filhos do general das galeras. Em seus castelos e propriedades do interior, ele pôde ver a grande miséria material e espiritual do povo do campo. Isso mudou a sua vida. Ele começou sua grande obra de caridade, fazendo a organização da caridade. O serviço dos pobres era sua vida, nos primeiros 20 anos de sacerdócio, sempre guiado pelos acontecimentos e pela providência divina. O resto do seu tempo era repartido entre os confessionários, o catecismo, a oração e o estudo, para ampliar o trabalho pelos pobres. São Vicente começou a reunir os sacerdotes que desejassem viver sob a orientação dos bispos, a salvação do pobre povo do campo, por meio da pregação, da catequese e das confissões gerais, sem retribuição nenhuma. Os seguidores de São Vicente se multiplicaram a ponto de o pobre asilo dos bons meninos não poder mais os abrigar. Pela providência divina, Adriano Bom, prior de São Lázaro, ofereceu ao santo a casa e as terras do seu priorado, conhecido pelo nome de São Lázaro, antigo hospital de leprosos e vasta construção onde permanecer até o fim do século XVIII. Daqui vem os costumes de se chamarem lazaristas, os padres congregados de São Vicente. Assim surgiu em 1632 o priorado de São Lázaro, os lazaristas, que cresceu rapidamente, implantando-se em cerca de 15 dioceses para as missões paroquiais e fundações de caridades. São Vicente exigia de seus companheiros o espírito de Nosso Senhor, com as 5 virtudes fundamentais: simplicidade, mansidão em relação ao próximo, humildade, mortificação e zelo. Aos que partiam para pregar o Evangelho, ele dizia: trata-se não de se fazer amar, e sim de fazer amar Jesus Cristo. A criada Congregação da Missão chegou até a Itália, Irlanda, Polônia, Argélia e Madagascar. São Vicente soube dar dinamismo às numerosas caridades, dando-lhes uma estrutura de unidade e eficiência. Santa Luísa de Marillac, viúva de Antônio Legras, iniciada a vida espiritual por São Francisco de Sales, sob a sua orientação, muito ajudou neste trabalho. Com ela, 29 de novembro de 1633, nascia a Companhia das Filhas da Caridade, recebendo de São Vicente um regulamento original e exigente: 3 por mosteiro, a sala dos doentes; por cela, um quarto de aluguel; como capela, a igreja paroquial; como claustro, as ruas da cidade; como clausura, a obediência; como grade, o temor de Deus; como véu, a santa modéstia. Deveis fazer o que o Filho de Deus fez na terra. A esses pobres doentes deveis dar a vida do corpo e a vida da alma. São Vicente não jogava os ricos contra os pobres. Ao contrário, aproximava o rico do pobre. Queria trazê-los a uma estima e amizade recíprocas, mostrando que o pobre e o rico têm igual necessidade um do outro. Para isso, criou a Confraria de Caridade, para aproximar os pobres dos ricos. Com a ajuda de senhoras piedosas, angariava e dava os socorros aos pobres doentes da localidade. São Vicente criou muitas obras: a capelania da corte para o magistério dos pobres,
a fundação das senhoras de caridade para os hospitais, asilos para os velhos e refúgio para as mulheres decaídas. Trabalhou na reforma do clero, promoveu retiros eclesiásticos, fundação dos seminários, missões aos camponeses, cuidou dos leprosos, dos loucos, dos refugiados de guerra, dos mendigos, dos condenados. Ele dizia que quanto mais humilde for alguém, tanto mais caridoso será para com o próximo. Se nos livrarmos do amor próprio um quarto de hora antes de morrer, podemos dar graças a Deus. O demônio não sabe se defender diante da humildade, porque ele é soberbo. São Vicente sofreu de muitas enfermidades, mas nunca reclamava. Na segunda-feira, 27 de setembro de 1660, às 4h30 da manhã, Deus o chamou a si, no momento em que seus filhos espirituais, reunidos na igreja, começavam a oração. Morreu aos 84 anos de idade e 60 de sacerdócio. Sua canonização aconteceu em 16 de junho de 1737, pelo Papa Clemente XII, e em 12 de maio de 1885 foi declarado patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica por Leão XIII. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Deus em tudo e sempre.